Olá, estudantes do terceiro ano do Estado do Paraná, tudo bem com vocês? Eu, professor Paulo Brito, para a gente dar sequência aos nossos estudos, né? Então, qual o objetivo da aula de hoje, né? Compreender a consolidação da democracia no Brasil com o fim do regime militar em 1985, esse regime militar que durou 21 anos na nossa história, iniciado em 1964, com um golpe que depôs o presidente João Goulart. Nós vamos então analisar aí a conjuntura política e econômica do Brasil neste período de redemocratização, a partir de 1985, com a posse do Sarney, até aí bem recente, né, gente, o ano de 2018 e a eleição do presidente Bolsonaro. Identificar os fatores econômicos e sociais desse período de redemocratização, né? Essa história social, essa história política e econômica e as transformações nesse período aí de 1985 até mais recentemente, né? Retomando, né? O regime militar, como eu disse a vocês, depois de 21 anos, terminou em 1985. Então nós tivemos aí um período com 5 presidentes militares aqui no Brasil e em 1985 nós vamos ter a eleição indireta de Tancredo Neves que era o candidato de oposição. Prof, por que indireta, né? Porque a população brasileira não votou para presidente em 1985. Nós tivemos uma tentativa de eleições direta, campanha diretas já, porém a emenda não foi aprovada e a eleição de 1985 ela acontece de forma indireta entre o candidato de oposição Tancredo Neves e o candidato apoiado pelo regime militar Paulo Maluf. Tancredo vence no colégio eleitoral, cerca de 480 votos contra 180 do Paulo Maluf, deputados e senadores que votavam, porém Tancredo falece um pouco antes de assumir a presidência da República. José Sarney, vice-presidente eleito na chapa de Tancredo Neves, mesmo que de forma indireta, é o primeiro presidente civil a assumir a presidência do país pós-regime militar, dando início a esse processo, então, de redemocratização. Em 1988, nós vamos ter aí a promulgação da Constituição Federal, atual nos dias de hoje, a Constituição Federal de 1988, que recebe, né, o apelido de Constituição Cidadã, porque trouxe, né, esses direitos sociais, políticos, econômicos, estendidos aí a todos os brasileiros e brasileiras, quando ela diz lá no seu preâmbulo que todos são iguais perante a lei. Gente, nessa aula, então, a gente vai estudar esses governos pós-regime militar, a política econômica, né? Como que a gente percebe essa política econômica do Brasil? No início da década de 90, com a ascensão do neoliberalismo, para os dias de hoje, as transformações econômicas que o Brasil passou, o lançamento do Plano Real em 1994 e o controle inflacionário, extremamente importante essa questão, e as manifestações contrárias ao governo, né, que se aconteceram aí ao longo deste período. Trago aqui para vocês aí os presidentes da República pós-1985, José Sarney, vice-presidente, eleito de forma indireta, assume com a morte de Tancredo Neves. Fernando Collor de Mello, sofreu um processo de impeachment, primeiro presidente eleito de forma direta. Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso, Luiz Inácio Lula da Silva, Dilma Rousseff, que assim como Collor sofre um processo de impeachment, Michel Temer, vice de Dilma, que assume a partir desse processo de impeachment, e o atual presidente do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, eleito em 2018. Gente, o governo Collor, né? Então, Collor foi eleito de forma direta em 1989, na campanha presidencial de 1989, enfrentando o candidato Luiz Inácio Lula da Silva, né? Então, a ideia dele era lutar contra essa inflação que chegava a alcançar aí no início do governo taxa de 25% ao mês. Isso significa que os preços no Brasil subiam ao mês cerca de 25%, um valor muito alto, se a gente considerar a inflação nos dias de hoje, aí na casa dos 5%, 6%, né? Então ele vai editar aí alguns planos econômicos, como o Plano Collor, e o governo vai congelar a caderneta de poupança e as aplicações financeiras, né? Além disso, esse plano Collor incluía corte de despesas públicas com o fim das estatais e dispensa dos servidores.
Aqui a gente já percebe, né, esses conceitos do neoliberalismo que estavam ascendendo nessa nova ordem mundial, lembra que nós estudamos a nova ordem mundial, sendo colocadas em prática. A inflação, porém, nesse período do governo do Collor, nunca chegou de fato a ser controlada de forma satisfatória, né? Em 1992, aí no seu governo Collor, houve denúncias de corrupção contra o presidente Collor feitas pelo teu irmão, né? Denunciou um esquema de desvio de dinheiro, de corrupção no governo Collor, de tráfico de influência. E foi um escândalo, uma vez que Collor se apresentava aí como aquele que ia combater a corrupção, combater a inflação, né? Foi então, no Brasil, ganhou as ruas um movimento chamado de Cara Pintada, né? Os caras pintadas, esses jovens, na sua grande maioria estudantes, que protestavam aí contra a corrupção do governo Collor, né? Em agosto de 1992, então, foi autorizada aí a abertura de um processo de impeachment, né? Impeachment é uma expressão, é uma palavra que significa impedimento. Então, uma sessão de impeachment do presidente Collor, né? Collor, ele então acaba renunciando o seu mandato no final de 1992, como uma forma aí de repente, não sofrer com as sanções políticas, né? Embora ele tenha renunciado o seu mandato, ele, para não ser cassado, ele teve os seus direitos políticos suspensos por 8 anos, ficando inelegível, né? Antes de renunciar, Collor tentou usar um slogan, né? Essas frases que ficam marcadas na história, né? Não me deixem só, para convencer a população a apoiá-lo, porém Collor ficou isolado, né? Tanto politicamente como o apoio da população que deixou de apoiá-lo. Ele renuncia, mas ele tem os seus direitos políticos cassados. Com a renúncia de Collor, quem vai assumir então é o vice-presidente de Collor, o Itamar Franco, né? Então, quando o Itamar assumiu a presidência do Brasil, o Brasil atravessava uma grave crise econômica. Olha aqui, gente, a inflação havia chegado a 1.100%. Isso significa que os preços cresciam 11 vezes no prazo de um ano, né? E ele tinha alcançado quase 6.000% no ano seguinte. É uma inflação descontrolada, se a gente pensar que nos dias de hoje a gente tem uma inflação aí abaixo dos 10%, né? Então veja como que isso gerava problemas econômicos para o Brasil, diminuía o poder de compra dos brasileiros, porque todos os dias os produtos subiam nos mercados, né? Itamar Franco faz nessa troca de ministro várias vezes, até que Fernando Henrique Cardoso assume o Ministério da Fazenda. Em fevereiro de 1994, quando era ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso então lança a transição de um novo plano econômico, lança um novo plano, uma nova moeda, que é o Plano Real, né? Ele passa de fato a ser usado no Brasil a partir do dia 1º de julho de 1994, a moeda que nós usamos nos dias de hoje, né? E o Plano Real, ele consegue estabilizar a economia, ele consegue reduzir essa escalada da hiperinflação no Brasil, e Fernando Henrique Cardoso, diante desse prestígio com o sucesso econômico do seu Plano Real, ele passa então a ser o candidato oficial à sucessão de Itamar Franco nas eleições de 1995. Gente, trago aqui uma fonte histórica, né? Fernando Henrique Cardoso, no lançamento do Plano Real, né? Ele era ministro de Itamar Franco, então é sociólogo, é economista, faz o lançamento, a nota de R$1, muito difícil de encontrar essa nota de R$1 hoje em dia, né? E esse plano que consegue, então, conter a inflação, credenciando Fernando Henrique Cardoso para disputar a eleição presidencial em 1994. Gente, trago uma atividade aqui para vocês, bem interessante essa atividade, olha só, né? Observe as duas tabelas e assinale a alternativa que possibilita estabelecer uma relação entre os dados das tabelas com o Plano Real e a vitória de Fernando Henrique Cardoso nas eleições de 1994. Nessa primeira tabela eu tenho o valor do salário mínimo. Então, quanto que era o salário mínimo em 1990? R$64, o que equivalia a $76.
Veja que o salário mínimo diminui aí no ano de 91, 92, volta a subir, e aqui o controle da inflação. Veja que a inflação de 1.300% no ano de 94 caiu para 23% no ano de 95, depois que o Plano Real foi lançado. Então a gente tem aqui essas duas tabelas, e daí a gente tem as alternativas aqui. Aquele tempo na tela, quando voltar a gente faz a correção. Pessoal, voltamos aqui com a correção do nosso exercício, né? Gostaria de chamar a atenção de vocês que no ano de 90, 91, 92, o valor aqui é equivalente em reais, porque a moeda, o real, ela vai surgir no dia 1º de julho de 1994, né? Então nós temos essas duas tabelas para estabelecer essa relação entre o Plano Real, a inflação e a vitória de Fernando Henrique Cardoso nas eleições de 1994. Então percebam que ele pede aí que a gente estabeleça relações de várias informações para trabalhar quando isso cair no teu Enem, no teu vestibular. Nós temos aqui as opções de resposta e aqui, né, o Plano Real conseguiu reduzir a inflação, como a gente viu lá na tabela. Os salários recuperaram parte do seu poder de compra, ou seja, o salário aumentou tanto na sua variação em real como em dólar, e conforme a inflação diminuía, a popularidade de Fernando Henrique Cardoso aumentava, isso a gente viu através das tabelas. Ajudada pelo Plano Real, por empresários e pela mídia, Fernando Henrique Cardoso venceu as eleições de 1994 no primeiro turno, enfrentando novamente o candidato Luiz Inácio Lula da Silva. Gente, o governo FHC, né? Ele ganhou a eleição em 94, vai disputar novamente as eleições em 98, mais uma vez contra o candidato Lula, e no seu primeiro mandato, ele vai disputar em 98 e vai ser reeleito. Ele é o primeiro presidente aí que vai ser reeleito no período democrático, né, com a aprovação da emenda da reeleição. No seu primeiro mandato, então aí o sucesso do Plano Real, controlando a inflação, devolvendo um pouco o poder de compra aos brasileiros, né? Porém, a gente teve aí altos índices de desemprego e crise na saúde pública. Então, esse primeiro mandato do governo do Fernando Henrique Cardoso, ele também trouxe aí alguns conceitos da política neoliberal, como, por exemplo, a não intervenção do Estado na economia, o desmonte do estado de bem-estar social, como a gente viu nas outras aulas, e iniciando um processo de privatização. O seu governo também foi aí comprometido por escândalos políticos, né, e que aconteceram, né, de compra de votos para aprovação de emenda, como a emenda da reeleição, né. Foi um dos
dos políticos brasileiros que compunham o MDB, que era o Movimento Democrático Brasileiro do período do regime militar, e ele esteve na participação aí da fundação do Partido da Social Democracia Brasileira, o PSDB, participou das campanhas diretas já e na eleição de Tancredo Neves de forma indireta pelo Colégio Eleitoral em 1985, né? Como presidente, então disse a vocês, ele vai continuar esse processo de privatização que o Collor já havia iniciado aqui no Brasil, né, nessa perspectiva do Estado intervir cada vez menos nos assuntos econômicos, e a gente vai ver aí a privatização de rodovias, bancos estaduais, né, empresas de telefonia, enfim, passando aí essas empresas públicas para as mãos da iniciativa privada, né? Ele vai conseguir aprovar emendas facilitando a entrada de empresas estrangeiras no Brasil, né, em financiamento de pesquisa, por exemplo, e em outras áreas, como a exploração do petróleo, que antes eram monopólios do Estado. Tá? Foi adotada a terceirização de serviços e dos empregos públicos aqui no Brasil, esses empregos considerados não essenciais, diminuindo assim, então, essa máquina pública gerindo esses empregos, transferindo isso para a iniciativa privada, um dos pilares aí do neoliberalismo, né? Trago um quiz aqui para vocês, gente, da Faceres de 2014, ele diz o seguinte, ó, o Brasil clamava por transformações há 20 anos, quando foi criado o Plano Real, de acordo com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Opa, então eu já começo a pensar, a criação do Plano Real, diminuição da inflação, né, reposição do poder de compra pelos brasileiros, que foi o que a gente estudou nessa aula e eu trago esses conceitos. Nem sempre os povos estão abertos a mudanças, é importante mudar para o novo rumo, mas mesmo quando se insiste é muito difícil. É difícil mudar, avaliou ele na abertura do seminário 20 anos depois do Plano Real, um debate para o futuro do Brasil. Qual a principal conquista do Plano Real? Então ele pede aí uma informação relacionada a essa conquista do Plano Real que a gente viu nas aulas de História. Deixa o tempo na tela e a gente volta para fazer a correção. Pessoal, voltamos com a correção. Não se esqueçam, né, dos nossos recados de realizar a atividade obrigatória no seu Classroom. Clique em enviar e assim você garante a sua presença, né? Então o exercício aqui ele pergunta, né, qual a principal conquista do Plano Real? E a resposta correta, né, essa estabilidade da economia com a redução da inflação e aí o poder de compra do brasileiro aumentando, né? Gente, no governo Lula, então Lula disputa mais uma vez a presidência do Brasil no ano de 2002. Pela primeira vez o Brasil elege, né, um operário para a presidência do Brasil. E Lula ele tinha uma projeção nacional, porque ele foi um dos líderes da um dos líderes da greve no ABC Paulista no final da década de 70, ligado aí ao Sindicato de Metalúrgicos, né? Foi eleito deputado federal em 86, participou da Constituição de 1988. Concorreu às eleições para presidente contra o Collor em 89, contra o Fernando Henrique Cardoso em 94 e 98 e vence as eleições em 2002 contra o candidato José Serra, apoiado por Fernando Henrique Cardoso, né? Tá aqui, na área das políticas fiscal e monetária, Lula manteve aí a política que vinha sendo desenvolvida por Fernando Henrique Cardoso, considerada aí conservadora, né?
Em seu primeiro mandato, ele consegue aprovar a reforma da Previdência e traz aí algumas conquistas sociais, como, por exemplo, a elevação do salário mínimo, e continuou aí baixando a inflação, essa conquista do governo FHC. Trago aqui para vocês, né, baixou a inflação de 12% ao ano para 3% ao ano, né? A gente viu aí em slides anteriores uma inflação que chegava a 6.000% ao ano. Então, olha a redução dessa inflação do governo FHC e continuando aí no governo do presidente Lula, né? Aqui, com a eleição, Lula tenta a sua reeleição mais uma vez e ele é reeleito presidente do Brasil, né? Ele é reeleito em 2006, para o mandato em 2007 e em 2010. Em 2010, a gente tem a eleição da Dilma, né? Essa indicação política do Lula, do PT, e pela primeira vez na história do Brasil, nós vamos ter uma mulher ocupando a presidência da República, né? E a Dilma vai ser reeleita no ano de 2016, quando o seu governo, então, começa a enfrentar as manifestações públicas, aliada a uma crise econômica que afetava o governo, afetava os índices do crescimento do PIB aqui no Brasil e também denúncias de corrupção. Trago aqui essa foto da posse da presidente Dilma, né? José Sarney aqui como presidente do Senado, Michel Temer aqui à direita do seu vídeo, né? Esse senhor aqui, vice-presidente de Dilma Rousseff. Dilma sofre um processo de impeachment em agosto do ano de 2016, né, responsabilizada por crimes fiscais, né, aqui no Brasil, e Michel Temer, seu vice-presidente, toma posse então em agosto de 2016 para concluir o mandato que era então da chapa, né, do Dilma e do Michel Temer, e ele fica até 2018. Aqui nessa foto, Michel Temer ao lado do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, presidente do Senado, nessa posse do Michel Temer em 2016, com o impeachment da presidente Dilma. Certo, pessoal? Trago aqui para vocês uma atividade, foco no Enem, foco no vestibular. Tem um texto aqui para nossa atividade e, na sequência, a gente tem as alternativas para essa atividade. Vou deixar um tempo na tela, quando a gente voltar, a gente faz a correção. Pessoal, voltamos com a nossa correção. Então, nós tínhamos um texto para ler e esse texto, então, ele trazia essas alternativas. A resposta correta, o governo acredita que a distribuição de renda é um dos motores do crescimento da economia com relação aí ao governo da presidente Dilma Rousseff. Pessoal, as nossas
considerações, né? Então, o regime militar acabou em 1985, porém a eleição vai ocorrer de forma indireta, e a primeira eleição direta para presidente no Brasil pós-regime militar em 1989, com a eleição do presidente Collor. FHC, sigla para Fernando Henrique Cardoso, muito comum aparecer aí nas suas provas de vestibular, do Enem, implantou o Plano Real e com esse plano obteve êxito no controle da inflação. Em 2002, a gente tem a eleição do Lula, primeiro presidente de origem operária no Brasil, eleito e reeleito, assim como a FHC. Em 2010, a gente vai ter a eleição da Dilma Rousseff, né? E a Dilma Rousseff sofrendo aí um processo de impeachment em 2016. O Brasil ainda está em processo de consolidação desse nosso processo de democracia. Então, aí, num período de 1985, né, até os dias de hoje, nós tivemos 2 processos de impeachment, né, acontecendo. Então, nós estamos consolidando esse regime democrático aí numa das maiores democracias do mundo, que é o nosso país. Pessoal, aqui as nossas referências para a aula, né? Muito obrigado pela presença de vocês. Até o nosso próximo encontro. Agradeço o Thiago, nosso intérprete, a nossa equipe que está aqui na sala. Fiquem bem, se cuidem e até a próxima.